Espírito Santo, fica à vontade aqui nesse lugar, fala ao nosso coração, que nessa noite nós possamos estar com o nosso coração vulnerável para recebermos a Tua palavra, que a Tua palavra ela possa bater em nós e possa fazer a diferença, que nós possamos ser tocados, possamos ser transformados, possamos ser avivados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Gente, hoje nós estamos encerrando assim, nós pegamos um bom tempo falando sobre cristocêntricos. O que significa cristocêntricos? Colocar Cristo como centro de todas as coisas na nossa vida. E nós queríamos muito que nós, como igreja, estivéssemos atentos, porque essa é uma prioridade nossa como igreja, que Jesus possa estar no centro das nossas vidas. Ele vai estar no centro nos dias bons, nos dias maus. É por causa dele que nós somos filhos de Deus. É por causa do seu amor, porque ele morreu lá naquela cruz, que hoje nós podemos dizer que nós fomos reaproximados do nosso Pai. Sabe? Então, é necessário que nós possamos compreender que tudo vem dele. Tudo vem dele. Nós começamos a ter vida porque ele morreu por nós. E é necessário que nós possamos compreender o que virá daqui para frente. Às vezes, nós como igreja, estamos super satisfeitos em estarmos salvos. Quem aqui é salvo por Jesus Cristo? Diga amém. Amém. Agora, isso é maravilhoso. A palavra diz que quando alguém é salvo aqui nessa terra, alguém é justificado, há festa nos céus, sabe? De tamanha relevância que isso tem. Porém, segundo o que a palavra nos diz, nós não podemos simplesmente estar contentes em estarmos satisfeitos só por ser salvos, porque há mais que isso. Porque quando nós somos salvos, quando nós recebemos o amor de Jesus e a partir disso somos reaproximados de Deus, há diversas coisas que são liberadas para a nossa vida. Há diversas coisas que são liberadas para que você possa viver uma vida sobrenatural. E para isso, nós precisamos compreender as coisas que estão acontecendo hoje e as coisas que virão, para que nós possamos exatamente compreender para onde Jesus está nos levando. Você já parou para pensar sobre para onde Jesus está te levando? O que Jesus pensa sobre você? O que Ele quer de você? Quem aqui acredita que nós estamos chegando ao fim dos dias, que está perto da volta de Jesus? Você acredita nisso? A palavra diz que diversos eventos vão acontecer, e eu não vou entrar especificamente sobre isso agora, porque se eu entrar sobre especificamente, exigiria muito tempo, e a gente vai marcar um dia para falar só sobre isso, tá? Sobre os eventos finais, né? Do homem aqui na terra, sobre tudo que vai acontecer, vamos falar sobre o Apocalipse e tudo mais. Porém, hoje eu queria que você tivesse uma visão panorâmica do que vai acontecer, para nós entendermos exatamente para onde Jesus está nos levando e o que Ele quer conosco, sabe? E eu queria que você abrisse aí Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Antes de começar a falar sobre isso, toda vez que nós vamos falar sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, é muito importante nós dizermos que há diversos entendimentos, diversas
leituras sobre o que vai acontecer no fim dos tempos. E eu vou dar um panorama conforme a nossa igreja acredita, conforme o que a gente lê na palavra e o que a gente tem acompanhado com relação a estudos da palavra e tudo mais, tá? Então, corre muito risco, corre não. Obviamente você vai escutar outras formas aí fora, mas nós seguimos muito o que está escrito na palavra, sabe? Porém, não é essa parte da Bíblia, ela não é uma coisa exata, sabe? Vai ser perfeito, assim, 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 assado. Existem muitas lacunas que deixam espaços abertos para que a gente possa, para que possa o pessoal até abrir outros caminhos. Porém, o que nós lemos aqui está bem baseado, sabe, dentro da palavra, na direção, né? Sempre a bispa, que também é super estudiosa da palavra, fez diversos seminários, e é o que nós, como Igreja da Conquista, acreditamos, tá bom? Então, eu vou falar aqui o panorama para você entender. Eu queria que você lesse comigo aí, Mateus 24, vamos ler a partir do versículo 1, tá? Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão todas essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Amém? Até aqui tá bom, daqui a pouco a gente continua lendo. Não precisa fechar essa parte não, que a gente vai ler mais Mateus 24. Mateus 24, ele dá um panorama, né? O que nós estamos vivendo hoje com relação ao fim dos tempos? A palavra diz, e nós estamos vendo se cumprir exatamente o que a palavra está dizendo, nós estamos vivendo o início das dores, sabe? Você tem visto guerras e rumores de guerras por aí? Fomes, terremotos, parece que a nossa natureza está de cabeça para baixo, né? E isso tudo já foi previsto. Desde de Jesus, quando ele estava conversando com seus discípulos, até antes, sabe? Esse era um final, ele estava preparando o campo para que a volta dele acontecesse. Eu sei que há pessoas que são novas na fé aqui, então eu preciso deixar bem claro para que todo mundo possa compreender, tá? Jesus, ele veio para a terra para que pudesse nos salvar. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos nos reaproximarmos do nosso Deus, do nosso Pai. A partir disso, ele foi para junto do Pai e deixou o Espírito Santo conosco, amém? Só que desde quando ele estava aqui na terra, ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, para que pudesse logo depois julgar as nações e começar, de certa forma, assim, explicar bem simples, que pudesse, de certa forma, consertar aquilo que havia sido perdido na terra desde Adão e Eva. O que Deus começou lá no início, ele vai completar no fim, de uma forma ou de outra, ele vai fazer acontecer, amém? Então, Jesus veio, nos salvou, ele voltou para junto do Pai. Agora ele vai voltar para retirar a sua igreja, para que logo depois possa acontecer diversos eventos, que nós vamos falar aqui rapidinho, que será a tribulação e grande tribulação. E depois, ele voltará com a sua própria igreja para reinar aqui nessa terra. Então vamos por partes. Onde nós estamos nisso que eu estou falando aqui? Nós estamos no início das dores. Está próximo o dia que Jesus vai voltar para retirar a sua igreja da terra. Esse evento se chama o arrebatamento, né? Onde Jesus vai voltar a arrebatar a sua igreja.
E após esse arrebatamento, haverá um período de 7 anos, que vai ser um período de muito caos. Porque a igreja não estará aqui nessa terra, sabe? Um período muito difícil aqui nessa terra, onde as pessoas serão mortas, onde as pessoas serão perseguidas. O mundo vai ficar de cabeça para baixo, sabe? Nós teremos muito tempo para falar sobre isso, vamos precisar de muito tempo para explicar exatamente sobre isso. Então, o que nós estamos nos preparando agora? Para a volta de Jesus. Esse é o período que nós estamos vivendo, que você está vivendo. Quando Jesus voltar, e dessa vez, Ele não vai voltar de uma forma a olhos vistos. Ele vai vir e do nada Ele vai retirar a sua igreja. Imagina, de repente, do nada, milhões de pessoas vão sumir. Toda a igreja de Cristo, do nada, vai sumir. Vai subir aos céus. A palavra diz que nossos corpos serão transformados. E nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, né? E o mundo vai ficar um caos. Porque as pessoas não vão compreender o que está acontecendo. Vai ficar, imagina, quem é que gosta de Marvel? Quem é que gosta de Marvel? É tipo o estalo do Thanos. Estalou, some todo mundo, né? E o mundo entra em caos. Só que esse Thanos é mais, né? É o nosso pai, né? E o que acontece? A partir disso, o mundo vai virar o caos. Serão 7 anos de tribulação. A palavra diz que os 3 anos primeiros, os 3 anos e meio primeiros serão anos de tribulação, mas, sabe, o anticristo querendo conquistar, querendo governar, e depois 3 anos e meio de muita, aí eles chamam de grande tribulação, um período muito complicado. Eu vou ler só rapidinho para vocês entenderem o tamanho do problema, tá? Que está a partir do versículo 15, logo depois do que nós acabamos de ler aí. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, esse sacrilégio terrível, o anticristo, ele vai entrar no templo que já está sendo preparado para ser reconstruído lá em Jerusalém, né? O anticristo vai entrar lá e vai dizer: olha, eu sou Cristo. Aí, a partir disso, vai tocar um horror na terra danado. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Olha como é que é sério. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então vamos lá. Princípio das dores é o que nós estamos vivendo. Está chegando a hora. Jesus volta, busca a sua igreja. E a gente entra no período da tribulação, tá? Se eu for entrar em méritos, vai ficar muito confuso agora, se eu não explicar diretamente. Mas vamos lá, período da grande tribulação. Quando acabar esses 7 anos, a palavra diz que Jesus vai voltar. Só que dessa vez, Ele não vai voltar mais de forma silenciosa. Ele não vai mais voltar e ninguém vai ver. Dessa vez Ele vai voltar e todo o mundo vai ver. E Ele vai voltar para que Ele possa colocar as coisas em ordem. A palavra diz, nós vamos ler aqui agora, que Ele vai governar a terra com cetro de ferro, sabe? E eu queria que vocês abrissem e continuassem aí, 29, pula para o versículo 29. Vamos lá, Mateus 24, 29. Está escrito assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, versículo 30, aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha que interessante aqui agora, versículo 32. Aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Queria que vocês abrissem também Apocalipse 19. Lá no finalzinho, último livro. Apocalipse 19, versículo 11. Está escrito assim. Apocalipse 19, versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aqui tá bom. Então vamos lá. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para quê? Ele vai voltar para governar, para colocar as coisas em ordem. Ele vai passar um período de 1000 anos aqui na terra. Imagino que são 1000 anos aqui na terra. É muita coisa, né? 1000 anos governando a terra com cetro de ferro. Quer dizer, colocando as coisas no seu devido lugar. Ensinando, cobrando, punindo, julgando as nações. E qual é o nosso papel nisso tudo? Porque nós sabemos que nós estamos sendo preparados agora para a volta dele, correto? Você tem se preocupado com isso? Você tem se preparado para isso? Nós como igreja, vamos ver o nosso papel como igreja. Nós estamos nos preparando para a volta dele, tá? Esse é o princípio das dores. Logo, logo, quem sabe quando, porque todos os sinais já se cumpriram, nós cremos nisso. Existe alguma dúvida com relação até onde a palavra já foi, né? Porque tem alguns lugares que tem a internet, ela é moderada, né? Enfim, mas com esse advento da internet, todo mundo tem a possibilidade de conhecer da palavra de Deus. Mas todos os sinais já foram cumpridos. Nós estamos chegando lá, está muito próximo, gente, muito próximo, sabe? E nós vemos uma batalha espiritual muito grande. A palavra diz que o amor iria se esfriar. Você vê como a igreja de Cristo, ela tem se afastado. Muitos iriam cair na fé, se apostatar da fé. Não é o que tem acontecido hoje? Pessoas que estão distantes de Deus até dentro da igreja. É muito sério, sabe? Agora, qual o papel da igreja? Nós seremos arrebatados, iremos passar 7 anos nos céus com o Pai, né? E depois, quando Jesus voltar para essa terra, nós iremos voltar com Ele. E iremos reinar durante 1000 anos. A palavra diz que nós vamos reinar durante 1000 anos com o nosso Deus. Ele vai voltar com seus soldados, com o seu exército, amém? Quem é exército de Cristo aqui, diga amém.
Então vamos lá. Então se nós vamos voltar com Ele para governar durante 1000 anos, 1000 anos são bastante coisa. Por que muitas vezes nós estamos apenas preocupados com o hoje? Por que muitas vezes você está apenas preocupado em sobreviver hoje? Sendo que, na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: olha só, igreja de Cristo, que a igreja diga, eu sou. Se você é igreja de Cristo, sabe o que Jesus está falando? Eu vou voltar, vocês têm que se preparar, porque eu não quero que vocês tenham uma vida mesquinha. Eu não quero que vocês fiquem vivendo o dia após dia, casando e se dando em casamento. Eu não quero que vocês fiquem vivendo de qualquer jeito, porque tudo isso vai passar. Eu não estou falando aqui para vocês não construírem nada da vida, mas, lamento dizer, tudo que a gente construir aqui vai passar. A casa que você, tantas vezes você se põe como certeza, segurança, vai passar. O teu trabalho vai passar. Mas aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não vai passar, isso é eterno. A sua vida, ela é eterna. A sua vida, ela não pode estar pautada em apenas os 80, 90 anos. Quem chega a isso já é já é uma pessoa abençoada, né? Mas não pode se pautar apenas no período que você está aqui na terra, não. Porque a sua vida, ela é eterna. Deus está te chamando para viver uma vida eterna. Agora, até quando nós vamos ficar nos acomodar? Até quando nós vamos ficar acomodados aqui na terra, vivendo uma vida mesquinha, vivendo dia após dia? Deus não te chamou para viver uma vida mesquinha. Cristo não preparou uma vida mesquinha para você. O que Cristo pensou para você é que você reine com Ele durante 1000 anos daqui para frente e tenha a vida eterna e vive uma vida abençoada. Agora, o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Você está se preparando para isso? Ou você está só... Eu costumo dizer que é a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A vida vai te levar e a vida bate firme. A vida bate firme. Ela bate pesado, sabe? Quantas vezes nós somos amassados pela vida e os nossos propósitos, eles são amassados junto conosco. Aí quando você vai ver, uma pessoa que tem potencial 100, uma pessoa que Deus chamou para viver um propósito poderoso, uma pessoa que Deus chamou para reinar em vida, está se contentando apenas em comer migalhas. Está se contentando em apenas viver o dia após dia. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida ela vai bater firme. Esse mundo ele vai te bater firme. Ele vai tentar te travar, ele vai tentar te derrubar. Ele vai fazer com que você fique frustrado. Ele vai fazer com que você seja destruído por dentro. Agora, a nossa questão é a seguinte: até quando nós vamos aceitar isso e deixarmos as coisas acontecerem? Até quando você vai ficar aceitando o mundo te batendo e te destruindo? Até quando você vai aceitar viver uma vida mesquinha aqui nessa terra? Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando para viver uma vida poderosa, uma vida abençoada. Ele está te chamando para você reinar em vida. Você não é qualquer um. Talvez as pessoas digam que você é apenas mais um. Talvez as pessoas digam que você não é ninguém. As pessoas podem dizer talvez que você não vai conseguir, que você... Quem é você? Realmente, se formos por nós mesmos, nós somos tão pequenininhos, né? Tem uma batalha que de vez em quando eu vivo, aqui, que aparece um demônio e ele fica tentando me diminuir. Ele fica tentando me diminuir como pessoa, né? Como filho de Deus. Você é isso, você é aquilo.
E o que eu falo para ele é sempre o seguinte: realmente eu não sou nada, mas maior que está em mim do que o que você é. Aquilo que está em mim é maior do que você. Então, em nome de Jesus, está amarrado e repreendido. E os demônios se prostram, não porque eu sou, mas pelo que eu tenho. Sabe? Então, nós precisamos deixar de viver uma vida mesquinha. E essa é a palavra de hoje, sabe? Você precisa deixar de viver uma vida mesquinha para você reinar em vida. Você precisa avançar. Nós precisamos avançar. Até quando nós vamos ficar apenas defendendo? Às vezes, sabe, a gente vai apanhando tanto da vida que a gente quer começar só a ficar defendendo. Eu vou defender, eu vou defender. Não, estou apanhando muito, eu vou ficar defendendo, vou ficar aqui quietinho, escondidinho, porque é mais fácil. Mas nem sempre o mais fácil são os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu costumo dizer que todo crescimento, ele não é confortável. O crescimento, ele gera desconforto, porque ele está tirando a gente do lugar, do lugar onde nós estamos. E a tendência do ser humano é qual? É esse, onde está mais quentinho, deixa eu ficar por aqui. Onde está mais confortável, mais macio, deixa eu ficar por aqui. Mas Deus está te chamando para levar a lugares mais altos. Deus está te chamando para você viver uma vida sobrenatural. Deus está falando para você, você precisa ter fé. A fé, ela não é algo normal. Ela é algo que excede a razão. Deus está te chamando, olha só, talvez as coisas que você já viveu talvez tenha amarrado o teu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas esse não é mais o momento de você ficar olhando para trás. Jesus está falando, eu estou voltando. Preste atenção, eu estou voltando. Essa não é a hora de você ficar fraco. Essa não é a hora de você ficar vivendo uma vida mais ou menos. Essa não é a hora de você viver uma vida mesquinha. Mas essa é a hora de você reinar em vida. Essa é a hora de você se levantar, de você se erguer, de você viver aquilo que eu tenho para você. É exatamente nessa hora que a gente começa a arrumar as desculpas, né? Senhor, mas eu não tenho como ir lá. Porque tal pessoa não deixa. Porque está acontecendo isso. Porque eu não tenho isso. Porque falta dinheiro. Porque eu estou sozinho. Porque é tão difícil os relacionamentos. Realmente os relacionamentos são difíceis, né? É tão difícil isso, tão difícil aquilo. E Jesus está falando, para de dar desculpas. Eu tenho propósitos maiores para a sua vida. Eu quero te levar a lugares mais altos, mas você precisa estar com o seu coração vulnerável e com o seu coração focado em mim, porque vai acontecer aquilo que a palavra disse que vai acontecer. A palavra, ela vai se cumprir. E aí? Sabe? Eu queria te dar 3 passos aqui rápidos para que nós possamos reinar com Ele. Reinar com Jesus, para que a nossa vida possa ser transformada. Sabe? Primeiro, pare de dar desculpas para você viver uma vida mesquinha. Já parou para pensar quantas vezes você fica dando desculpas para que a sua vida não saia do lugar? Quantas vezes você colocou a culpa em alguém? Quantas vezes você disse que não poderia porque você não... Geralmente a gente tem aquele costume de tirar a culpa da gente, né? A gente tira a culpa da gente. Mas na verdade, são apenas desculpas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diga assim, eu posso. Mais forte, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas, amém? Então para de ficar dando desculpas. A culpa não é dos outros, a culpa é sua, porque Ele está contigo. Então está na hora de você parar de ficar dando desculpas, de ficar se sentindo pobre coitado, de ficar se sentindo tão pequenininho. E começar a olhar para frente e se preparar para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Primeira coisa, para de dar desculpas. Segunda coisa, desconstrua as mentiras que o diabo colocou sobre a sua vida. Vamos lá. Primeira coisa é você parar de dar desculpas. Só que quando você parar de dar desculpas, você vai começar a olhar para frente. Quando você olhar para frente, você vai perceber que há diversos empecilhos, diversas barreiras para tentar te parar. Coisas que foram colocadas durante
Todos os anos da sua vida. Desde quando você era tão pequenininho, criança, informações que vão sendo colocadas na tua mente, sabe? Informações. E às vezes informações mais bobas, mais, sabe? Que não... Mas são informações que vão te travando, que vão te amarrando, que vão fazendo com que você fique parado, que vão impedindo que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, impedindo de você viver uma vida reinando com Cristo. Sabe? Então, é necessário que você comece a desconstruir essas mentiras. Vou dar um exemplo aqui, bobo, mas que pesou muito na minha vida. Quando a gente era criança, né? Meu pai sempre gostou muito de ver filme. Lá em casa, para a gente ver filme, cara, a gente presta atenção nos mínimos detalhes. Eu fico doido lá em casa com a Raíza, porque enquanto eu estou prestando atenção no filme, nos mínimos detalhes ela está mexendo no celular. Aí, não sei porquê, alguém já se identificou aqui. Aí, o que acontece? Quando ela perde alguma coisa na televisão, perde alguma coisa que aconteceu, aí vira para mim, mas por que está acontecendo isso? Aí eu fico, presta atenção no filme, por favor. Né? Mas lá em casa sempre foi assim. Eu gosto de prestar atenção nos mínimos detalhes, sabe? E às vezes eu vejo o filme até mais de uma vez, porque eu pego tudinho, certinho. E lá em casa minha mãe sempre ensinou a gente uma coisa, aí meu irmão, né? Ela falava o seguinte, ó, quando teu pai estiver vendo televisão, não pode falar. Não pode falar. Meu pai mandou fazer isso? Não. Era porque a gente gostava de ver televisão e eu aprendi isso também. Mas eu aprendi uma coisa que ficou na minha cabeça por muito tempo. Não falar. Foi por mal que foi feito? Claro que não. Mas eu aprendi a não falar, a ficar calado. E quantas vezes eu queria falar, me expressar e não conseguia. Quantas vezes eu queria, sabe, dizer, mas por que isso? Mas isso aqui, tal, mas não conseguia. Parece uma coisa tão simples, mas foi uma barreira tão grande para que eu pudesse quebrar, porque eu tenho hoje total acesso para falar com meu pai. Pai, isso, e aquilo, e tal. Mas por que houve isso lá atrás? São coisas mínimas que vão entrando na nossa cabeça, que vão travando a gente, sabe? Mas aí fora isso, entra as frustrações que você viveu, os traumas com relacionamentos. Uma pessoa que foi traída uma vez, ela sempre vai ter o pé atrás. Sabe? Isso com relação a amizades. Isso com relação a relacionamentos, homem e mulher. Sabe? Num trabalho. Então, cada coisa que você vai vivendo, o mundo vai te moldando. E ele vai te travando. E ele vai fazendo você ficar calado. Ele vai fazendo você viver uma vida mesquinha. E é isso que você precisa tomar cuidado, sabe? Então vamos lá, toda hora. Também tenho que acelerar agora. Terceira coisa. Então, primeira coisa, não se contente de viver uma vida mesquinha. Para de dar desculpas. Segunda coisa, desconstrua as mentiras do diabo sobre a sua vida. E terceira coisa, esteja preparado para tudo que irá acontecer. Você sabe que Jesus vai voltar? Sabe? Você tem certeza disso? Ele vai voltar. Você acha que está perto? Então está na hora de você se preparar para isso, porque está perto. A gente vai seguindo a nossa vida, mas sempre atento. Senhor, está chegando, está chegando. O que eu posso fazer porque está chegando? Eu vou avançar. Eu preciso me preparar mais aqui. Minha família ainda não está salva. Eu preciso ganhar minha família, porque eu não quero subir e deixar minha família para trás. Uma vez eu sonhei, né, que eu subia para os céus e eu sonhei até que o meu irmão, né, ele estava na fila errada. Eu estava indo para cá, para a fila que estava subindo, e quando eu comecei a procurar meu irmão, não achava meu irmão na fila, ele estava na fila errada, indo para o lado errado. Eu acordei desesperado. Isso foi um pesadelo, né, cara? Eu acordei desesperado, né? Se eu falar o sonho, então vocês vão rir mais ainda, cara. A gente sonha umas coisas muito esquisitas, né? Eu estou com o horário atrasado, mas vou falar rapidinho. Eu sonhava que quem estava na fila para subir para os céus, né? Arrebatado, tinha um nariz tipo de porco.
quem tinha o nariz de porco estava subindo, e quem não tinha estava descendo. Aí para mim procurar ele, eu apertei o nariz, aí saiu o nariz de porco, voltou o nariz normal para ficar procurando ele. Os sonhos doidos que a gente tem, né? Transformação. Mas, gente, é sério, sabe? A gente fica brincando assim, mas o tempo está passando. E nós precisamos nos preocupar com as coisas que virão. A palavra, ela vai se cumprir. A palavra, ela vai se cumprir. Se você estiver preparado, você vai viver grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Agora, se você estiver despreparado, você vai pagar um alto preço. E eu tenho certeza de que você não quer viver uma vida mesquinha. Nós não queremos viver uma vida mesquinha. Nós queremos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Para a gente encerrar, eu queria que você abrisse aí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Está escrito assim, vamos lá. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Amém? Sabe? Deus está nos chamando para reinar em vida. Deus está te chamando para que você possa viver o sobrenatural dele em nome de Jesus Cristo. E nós comeremos o que há de melhor nessa terra e vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, fica.